Temos tanta coisa para falar hoje. Nós temos hoje a nossa último tema da nossa série que temos trabalhado nessas últimas semanas. E entendo que é um dos assuntos mais importantes, necessários, que a gente precisa lidar, que a gente precisa encarar da nossa vida. Todos esses assuntos que temos trabalhado nesses últimos tempos, que é planejamento e gestão da vida, são assuntos muito importantes. Os outros também são, mas esses em particular, eles falam um pouco mais profundamente na nossa vida, para nós, obviamente, porque a gente tem que responder a isso. Nós precisamos responder a essas indagações que o nosso coração exige, que a nossa alma e que principalmente Deus faz. Queria orar agora pedindo que o Senhor nos faça dar atenção especial a esse tempo. Eu sei que existe uma tentação do nosso coração de não dar atenção devida à palavra do Senhor, à palavra de Deus, aquilo que nós vamos ouvir hoje, que vamos estudar hoje. Existe uma tentação do nosso interior, porque muitas vezes a gente não quer ficar na linha, a gente quer fugir. Aí a gente começa a arrumar um monte de coisas para a gente não dar a atenção devida. Mas vamos orar, porque eu sei que você não está aqui à toa essa noite. Eu tenho absoluta certeza de que Deus lhe trouxe aqui para que você possa aprender um pouco mais acerca da vontade de Deus para a sua vida. Isso eu não tenho dúvida. Por isso, então, vamos orar pedindo e clamando a Deus para que a gente fique aqui, deixando as coisas de amanhã para amanhã, as de ontem, ontem. Tá bem? Antes, porém, tem um carro que está com algum problema lá fora, acho que está com o vidro aberto. Um Uno, JHY qualquer coisa. É o da Carla? De novo, Carla? Ok, não vamos esperar ela, viu? Vamos orar. Pai bendito, pedimos Tua graça e Tua bondade sobre a nossa vida. Clamamos ao Senhor, ao Teu Espírito, que põe a mão sobre a nossa vida agora, sobre a nossa consciência, nosso espírito, nossa mente, nosso coração, para que possamos dar atenção ao que o Senhor tem para cada um de nós. Por favor, nos abençoe. Nos dá atenção devida, nos faça compreender a Tua vontade. Por favor, nos dê essa graça nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Uma das características da nossa igreja é de que a gente quer que as pessoas aprendam através do estudo. Uma das características da nossa igreja é que toda e qualquer pergunta sincera, ela é muito bem-vinda. Por isso a gente sempre trabalha com a questão de a gente aprender, ter exatamente o que aprender, e não um discurso sem um objetivo. A gente tem falado sobre planejamento de vida, a gente tem falado sobre gestão da vida, como que eu posso servir melhor ao propósito pelo qual eu fui feito. Se você é um cristão, ou se você se denomina cristão, ou se você entende que Deus nos criou, é certo e lógico que nos criou para um propósito. Então nós temos um propósito. A partir dessa ideia é que a gente tem trabalhado essa série de sermões. Se tenho um propósito de vida, então eu preciso exercer bem tudo que eu tenho, fazer bem as coisas que me chegam à mão, justamente para que eu possa fazer o melhor possível, cumprindo com o propósito pelo qual eu fui feito. Queria falar para vocês e mostrar dois personagens. Um historiador fez um trabalho de pesquisa a respeito de dois homens conhecidos da sua época, bem conhecidos da sua época. O primeiro é o Max Lucas. Ele era ateu. Não sei se do século XVI ou século XVII. Eu acho que do século XVII. Este ateu, na linhagem dele, na descendência dele, foi constatado de que 310 pessoas da família dele morreram pobres. Da linhagem dele, 150 criminosos, sendo 7 homicidas. Também foi constatado de que da linhagem dele tinham 100 alcoólatras. E mais da metade das mulheres da família, dos descendentes dele, até onde o historiador conseguiu chegar, mais da metade eram prostitutas. Era ateu. Segundo homem,
Deu um bode aqui. Segundo homem, Jonathan Edwards, teólogo, pastor. Pastor não desse comum que nós temos hoje, que qualquer pessoa, muitas vezes, pode ter um título de pastor. Mas um pastor que estudou, teólogo, pessoa que foi realmente vocacionada pelo Senhor e estudou. Dava bom testemunho, ele não era televisivo, ele não era encontrado usurpando um poder ou tirando, obviamente, alguma coisa dos outros. Da linhagem dele, 13 professores, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 75 oficiais militares, 100 pregadores ou missionários, 60 autores conhecidos, um vice-presidente do país, 80 oficiais públicos, 295 pessoas formadas por faculdades e alguns governadores de estado. Qual a diferença de um para o outro? A diferença é clara. Um entendia que tinha um propósito na vida. Outro, não existe Deus. Se não existe Deus, não existe razão para viver. Não existe propósito. A gente vai e tem que deixar a nossa carne, a nossa vontade prevalecer. Hoje, então, o que a gente tem falado sobre como devemos viver quando reconhecemos propósito na vida, por isso que estamos falando de planejamento e gestão da vida, a gente tem que comparar exatamente qual é a maneira que a gente tem vivido. Como é que você tem vivido? Como eu tenho vivido? Será que eu tenho vivido como um ateu? Mesmo sendo um cristão? E às vezes um cristão que é denominado crente, cristão evangélico, que tem a Bíblia na mão? Será que eu tenho vivido da maneira que realmente devo viver? Dando valor às coisas que devo dar, que realmente eu tenho obrigação de fazer, ou vivendo como se Deus não existisse. Quer dizer, um crente com comportamento ateu, tentando aproveitar apenas o agora, valorizando apenas aquilo que dá prazer e se obrigando a fazer só aquilo que a carne, o desejo pede. Então, temos trabalhado esse assunto nessas últimas semanas. Falamos sobre a necessidade de administração da vida e falamos sobre cada um desses pontos. Como melhor administrar a nossa vida, já que eu tenho um propósito de vida. Como administrar de fato a minha vida para que eu cumpra com os propósitos pelos quais eu fui feito. Falamos sobre o tempo, o melhor uso do tempo. Como melhor administrar o tempo para que eu cumpra bem com a minha tarefa. Como usar bem o meu corpo. Imagina, de fato, se eu tenho um propósito de vida, o meu corpo também está servindo para esse propósito. Como eu posso e devo administrar as minhas competências, ou melhor, as virtudes, qualidades, dons, talentos, todas as capacidades que eu tenho. Falamos sobre também, na semana passada, sobre como melhor administrar os nossos bens. Os princípios bíblicos, o que a Bíblia fala sobre como usar os bens, como administrar os bens, em que eu devo gastar o dinheiro que de alguma maneira Deus permite que eu receba. E hoje, um dos mais importantes dessa temática aqui é a necessidade da administração adequada dos nossos relacionamentos. Como a gente tem feito nas outras semanas, a minha promessa não é esgotar esse assunto, mas pelo menos instigar cada um a pensar a respeito de como eu posso trabalhar adequadamente, fazer o que devo fazer, para que os meus relacionamentos ajudem que eu cumpra com a minha tarefa na face da terra, os meus objetivos. Quando eu compreendo o domínio de Deus sobre tudo e principalmente sobre a minha vida, eu preciso administrar todas as coisas que estão sob o meu cuidado, da maneira que o meu dono, aquele que me criou, ele fique satisfeito. Relacionamentos, então, devo começar me perguntando, se a vida não é por acaso, por que eu nasci na família que eu nasci? Por que eu tenho os irmãos que eu tenho, legais ou não? Por que Deus me mandou essas filhas que eu tenho?
porque Ele, de alguma maneira, me deu a esposa que eu tenho. Por que eu trabalho no local que eu trabalho e conheci tais e tais pessoas? Por que estou residindo em um lugar que os vizinhos são aquelas que eu já até conheço? Sabendo que tudo isso não é uma obra do acaso, como então eu devo agir para que a minha vida cumpra com os propósitos dela quanto aos meus relacionamentos? O que eu devo fazer? Como então devo agir para que a minha igreja, a minha família colabore, eu colabore? É tão interessante essa questão de relacionamentos, é tão importante, como falei, um dos temas mais relevantes, por conta de relacionamentos também me permite ajudar que outras pessoas cumpram com os propósitos dela. Quando a gente fala muitas vezes a respeito do meu corpo, eu preciso administrar bem o meu corpo. Por que eu tenho que comer quando tenho que comer e não comer quando eu não tenho que comer? Por que eu tenho que fazer atividade física e por que eu tenho que lidar com algumas coisas de determinadas maneiras? Muitas vezes tem a ver comigo só. Quais as consequências disso? É claro, vai respingar em muitas pessoas, certamente. Eu ficar uma pessoa enferma. Mas relacionamentos se estende mais ainda, respinga mais ainda. Os meus relacionamentos, obviamente, eu preciso ter uma visão melhor a respeito de como eu, com os meus relacionamentos, me ajudam a cumprir com a minha tarefa, mas também como eu posso ajudar outras pessoas a cumprirem com a tarefa delas, a missão delas no mundo. Gente, isso é muito importante. Dá vontade de orar de novo agora, pedindo: Senhor, tem misericórdia de nós, e nos faz entender a profundidade disso, porque nós não estamos aqui como igreja, não somos amigos, conhecidos, e Deus nos permite nos conhecermos, não é à toa, é para que a gente juntos nos ajudemos mutuamente a cumprirmos com a nossa tarefa, tanto como igreja, como família estendida, família espiritual, mas cada um na sua própria tarefa, tarefa que você tem que cumprir e eu não tenho que cumprir porque é sua, e eu tenho que cumprir uma tarefa que você não deve cumprir porque é minha, e Deus não vai esperar de outra pessoa senão de mim e de você, conforme as nossas responsabilidades. Como é a minha vida quanto a relacionamentos? É encrenca? É chatice? Como é meu comportamento diante das pessoas? Desinteresse ou más intenções? Eu tenho alguns versículos, como tenho feito nessa série, a gente não tem estudado basicamente um livro, mas tenho pego alguns versículos-chave para que a gente trabalhe essas questões e guarde no coração e tome algumas aplicações para a nossa vida. O primeiro versículo é Provérbios 18, versículo 1 diz, o provérbio 18, 1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário, olha só, aquela pessoa que quer ficar só, ela está buscando o seu próprio interesse. E insurge-se, na verdade ela se opõe contra a verdadeira sabedoria. Pelo menos 3 grandes princípios ou lições a gente tem desse versículo aqui. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Estou falando disso porque está falando de relacionamento. Tem gente que não gosta de se relacionar com as pessoas. Bota muitas vezes culpa nas pessoas, ou cria e estabelece desculpas para poder não se relacionar. E Deus aqui já nos diz claramente de que com esse versículo a gente tem que aprender o seguinte: primeiro, a sabedoria na vida está vinculada a relacionamentos. Quer ser uma pessoa sábia? Quer ser uma pessoa que de alguma maneira é tida como alguém que está acima da média na solução dos problemas, no desenvolvimento da vida? Pronto. Deus diz que a sabedoria na vida está vinculada a relacionamentos. Segundo, o egoísta, o solitário, busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Busca seu próprio interesse, egoísmo, por isso que prefere a situação de solitário. O egoísta não suporta relacionamentos consistentes.
Qualquer pessoa, obviamente, que é egoísta, ela não vai ter muitos relacionamentos. Embora a gente não consiga ter muitos amigos, porque a nossa vida não consegue muitos amigos, porque a amizade é diferente só de conhecimento, de conhecidos, de coleguismo e tudo mais. Mas o egoísta, ele não suporta relacionamentos consistentes, porque ele sempre vai olhar para si. Ele sempre vai preferir a sua própria vontade. Não consegue ter relacionamentos consistentes. Geralmente, veja, faça algo bem prático. Compare como é a sua família, as pessoas de dentro de casa. A atitude de um filho ou alguém dentro de casa, seja mãe, seja pai, egoísta. O egoísta dentro de casa é aquele que nem arruma aquilo que é sua parte. Não arruma a sua cama, não arruma as suas roupas. Muito menos se envolve em fazer aquilo que é para o todo. O egoísta não suporta relacionamentos consistentes, porque relacionamentos consistentes tem a ver com troca. O egoísta quer tudo para si. Olha o mundo da perspectiva de ser, de alguma maneira, servido e não servir. Terceira lição, todo egoísta é estúpido e tende a ser solitário. O fim do egoísta é a solidão. Ou ele muda, ou as pessoas não vão suportar. A gente vai trabalhar um pouco melhor isso mais tarde. O egoísmo nos empurra para uma vida sem relacionamentos. O primeiro verso, então, nos apresenta, verso da noite. O primeiro verso nos apresenta a verdade de que Deus quer que eu me relacione com as pessoas. Porque a sabedoria está relacionada a relacionamentos. Apocalipse 3:20 apresenta um outro tipo de relacionamento. Relacionamento entre nós e Deus. Embora haja muitas passagens na Bíblia que falam sobre isso, mas este é algo especial, é um dos que você tem que manter guardado, gravado no seu coração. Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e olha, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Um dos versos mais conhecidos, obviamente, para a maioria das pessoas que já conhecem a Bíblia há algum tempo. Deus falando, dizendo para mim e para você, de que Ele tem interesse de ter um relacionamento bom, consistente conosco. Mas Ele condiciona algumas verdades aqui. Primeiro, se alguém ouvir a minha voz. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso com uma jovem. A gente precisa de alguma maneira ouvir a voz de Deus. E a gente só ouve a voz de Deus quando a gente cala a nossa voz. Se a gente não dá oportunidade, a gente não vai. Às vezes a voz de Deus pode ser alguma circunstância. Mas se você só reclama da circunstância, seja ela boa ou ruim, boa, se você só curte a circunstância, você não vai ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, então, eu preciso calar a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus falando, e abrir a porta. Então, a outra condição é abrir a porta. Aí ele diz que vai entrar na nossa casa, na nossa vida, e vai ter, olha, um relacionamento. Quando fala ceiar, se alimentar, vamos comer uma buchada junto, vamos comer fazer um lanche junto, vamos fazer alguma coisa juntos. E na cultura judaica, mais ainda, a importância da gente ter vínculos com pessoas de tal maneira que elas entram na nossa casa, fazem refeições conosco, onde a gente, de alguma maneira, se conhece melhor. Jesus, então, faz uma promessa para a gente. Se a gente está ouvindo a voz dele agora, ouvindo, puxa vida, Deus está falando comigo, porque o Abisaí, o pastor Abisaí, está dizendo alguma coisa que está falando ao meu coração. Se de fato, então, eu estou sendo inquietado, basta eu abrir a porta da minha vida, para Deus entrar na minha vida e ter um relacionamento comigo. Que
coisa espetacular. Nesse texto, nesse versículo, o autor de Apocalipse, nas palavras de Jesus ali, nos mostra o segredo de um relacionamento genuíno e proveitoso, que serve, obviamente, para esse relacionamento, esse contato de Deus conosco, mas também de mim para com os meus pares, para com a sociedade, com a minha família, com as pessoas com quem eu tenho conhecimento. Primeiro, o segredo de um relacionamento genuíno e proveitoso, o relacionamento genuíno e proveitoso, ele só acontece com o interesse das duas partes. Esse é um segredo, parte do segredo. Isso quer dizer o quê? Se alguém quer ter um relacionamento com a gente e a gente não abre a porta da nossa vida, não tem. Às vezes eu falo muito a respeito disso com relação a pastorado. Existem dois tipos de gente que, de alguma maneira, está em igreja. As que querem ser cuidadas e as que estão na igreja, mas não querem ser cuidadas. E esse relacionamento de pastor e membro, ou pastor e ovelha, ela só existe se o pastor, verdadeiramente preciso assumir essa responsabilidade. Preciso ter uma postura de pastor, mas a ovelha também precisa ter uma postura de ovelha. Não existe pastorado, pastoreio, sem a ovelha querer. Mas também não existe desejo da ovelha ser pastoreada se o pastor também não tem uma ação de fazer isso. Só acontece com o interesse mútuo, as duas partes. Em qualquer relacionamento para ser consistente, seja de esposa com esposo, de filhos com pais, de amigos da escola, colegas, só acontece se houver interesse mútuo. Lembra lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Interessante. Segundo, esse relacionamento genuíno e proveitoso só acontece com o movimento de cada um. Além do interesse, eu preciso tomar uma atitude de ir para perto, de me aproximar. Jesus, obviamente, está falando, eu quero ter um relacionamento com você. Mas ele fala, abre a porta, porque eu respeito você. Eu não chego chutando na vida de ninguém, para ter um relacionamento com ninguém. Eu não avacalho com a sua, eu respeito você. Então eu preciso também ter um movimento em direção a esse relacionamento. No fundo, o nosso interesse para com Deus sempre é de fuga. Sempre é de fuga. Sem o Evangelho de Jesus, sem de fato eu entender que preciso da graça de Deus, que sou pecador, que minha tendência é fugir, e pedir a Jesus, clamar a Jesus para Ele ter misericórdia de mim, não vai acontecer nunca, eu sempre vou fugir. Por isso, então, é importante que, ouvindo a voz, o Evangelho, eu tome a atitude, Senhor, então eu quero também. É aquele tipo de gente que, obviamente, sabe o que tem que fazer e não faz, aí não tem relacionamento. Sabe que precisa ir na igreja, mas não vai. Sabe que precisa obedecer em algumas coisas e não faz. Não adianta, não adianta. Não adianta alguém correr atrás de você se você está correndo dessa pessoa. Em terceiro lugar, esse relacionamento genuíno e proveitoso só acontece quando a porta da vida estiver aberta. Não existe relacionamento sincero e, claro, da nossa parte para com Deus, mais ainda. Só acontece de fato quando eu dou espaço e abro o meu coração. A gente está falando aqui de relacionamentos. Primeiro foco aqui, obviamente, Apocalipse, está dizendo, Apocalipse 3:20, está dizendo, o texto que a gente apresentou aqui, que esse relacionamento primário é o nosso relacionamento com Deus. Se eu não abrir a porta da minha vida, se eu não quiser realmente profundidade, não vai acontecer nunca, não vai ser nem proveitoso e nem vai ser genuíno, não vai ser consistente. É claro que muitas vezes a gente se relaciona com uma pessoa que a gente é muito mais amiga dela do que ela é amiga da gente. E às vezes o inverso também acontece.
E às vezes eu fico envergonhado, e talvez você tenha passado por essa vergonha também, de uma pessoa chegar e demonstrar muito mais apreço a você do que o apreço que você tem por essa pessoa. Ela até se abre ou dá abertura para que a gente tenha relacionamento mais profundo e mais consistente com ela. Mas a gente, porque não quer, a gente já criou um bloqueio. Vamos adiante. Agora a gente vai passar para uma série de outros relacionamentos. A gente falou da questão da necessidade, que a gente precisa de relacionamento. A gente falou agora do versículo, da passagem que nos diz a respeito de que Deus quer ter um relacionamento conosco. Ele já fez essa promessa, que vai ter um relacionamento se a gente tiver interesse e tiver uma ação. Mas agora eu vou falar de alguns outros relacionamentos. Não é o momento da gente esgotar o assunto, mas é bem importante, para que a gente junte esses dados e fale alguma coisa mais e aprenda alguma coisa mais sobre a administração adequada dos nossos relacionamentos. Efésios capítulo 6, verso 33. O apóstolo Paulo está resumindo o assunto que ele tratou. Os versículos anteriores, ele vai explicar sobre isso que ele vai só resumir agora. Não obstante, vós, cada um, ame a sua própria esposa. Cada marido ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Efésios 5, desculpa. Efésios 5, então, não obstante, vós, cada um, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O apóstolo Paulo já está jogando as cartas na mesa, mostrando como que um relacionamento de marido e mulher pode dar certo. A base, obviamente, é Deus. Cada um, obviamente, tem um relacionamento profundo com Deus, tendo a porta da sua vida para com Deus aberta, mas no trato com o meu marido, com a minha esposa, ele já diz aqui, se você é marido, você tem que amar a sua esposa como você ama a si mesmo. Porque Deus pressupõe que nós nos amamos. Tem muita gente que fala, fulano não se ama, por isso que ele está drogado. Você tem que se amar mais. Besteira. Ele está se drogando, sabe por quê? Porque se ama demasiadamente. Ele sabe que aquilo é errado, entrou numa situação porque ele prefere a vontade dele. Seja o pai brigando, seja a mãe encrencando, seja os irmãos amarrando o camarada, ele vai bater no peito e vai dizer, a vida é minha. Você vai estragar a sua vida. Não importa, mas a vida é minha. Quer dizer, ele se ama demais. É que quando a gente vai na crise, está lá está longe, o cara já está chafurdando, está igual um maluco, está doido já está virando mendigo. Aí a gente, não, você precisa se amar. A vida dele foi ele se entronizando. A vida dele foi ele se colocando como principal. Aí Deus fala de que eu preciso, para ter um relacionamento bom com a minha esposa, preciso amar a minha esposa, da mesma maneira que eu me amo, tento me preservar, tento me cuidar, não fico bebendo gasolina. Preciso ter um relacionamento com ela, de fato, amando. O exemplo que ele deu anterior foi de que a esposa deve ser amada pelo marido como Jesus ama a igreja, e a si mesmo se deu por ela. É isso. Eu sei, irmãos, maridos aqui, que isso não é fácil, mas é a nossa obrigação. Responsabilidade da esposa, e a esposa respeite ao marido. Começou dizendo lá em cima, fechou com esse assunto aqui, a situação de marido e esposa. Mas fala para a esposa respeitar o marido, e lá em cima ele diz um pouco melhor, ou pelo menos mais enfático, seja submissa ao marido. Ou melhor, casa para dar certo, lar para dar certo, só tem que ter uma cabeça. Só uma pessoa como cabeça. A esposa, então, respeite ao marido. Relacionamento, respeito. Olhar para o marido e respeitá-lo. Ser submissa. Está debaixo da missão que o marido entende de Deus e estabelece para a família, e orienta a família. Ainda diz, filhos,
Agora, capítulo 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Ele passou do relacionamento, estava falando sobre marido e mulher, agora vai falar de filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Deus diz aos filhos que deve, olha só, obediência ao pai e à mãe, porque isso é de justiça. A gente começou falando da diferença de um ateu para um cristão. Um cristão que leva a sua vida com compromisso. E o ateu que leva a sua vida com um compromisso de ateu. O resultado a gente viu, que desgraça de um e que benefício de outro. Mas esse momento aqui que está falando de filhos e pais, os filhos têm que ter maturidade para entender o quão os pais querem seus filhos na linha, para aproveitar de verdade o melhor da vida, para aproveitar o que precisa aproveitar, para fazer aquilo que precisa fazer, e não virar uma tragédia na sociedade. Por isso que ele começa dizendo, é justo que os filhos obedeçam aos pais, questão de justiça. Quando a gente fala de marido e mulher, o marido escolheu a esposa, principalmente na nossa sociedade, não é? E a esposa escolheu o marido. Mas os filhos não escolheram os pais, e os pais também não escolheram os filhos. Veio. De repente nasci com esses pais, bonitos que são, inteligentes que são, ou de qualquer maneira que são. É justo então que os filhos obedeçam mais ainda aos pais, porque quem escolheu isso foi Deus. Aí ele diz ainda, explicando um pouco melhor, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que seja de longa vida sobre a terra. Não sei por que cargas d'água Deus fez uma promessa para os filhos, dizendo que se ele honrar o pai e a mãe, com obediência, obviamente, com obediência, não obediência apenas de fachada, ou não a obediência visível, ou não só aquela obediência imposta, mas obediência de coração, de alegria, honrando de verdade. Aí ele faz uma promessa para os filhos, para que te vá bem, para que te vá bem, e você tenha tempo de fazer o que você precisa e o coração seu deseja, enquanto você tiver vida. Promessa de Deus. Não fez a promessa para o marido, ame a sua esposa como Jesus amou a igreja, porque você vai, qualquer coisa assim. Não tem essa promessa. Tem para os filhos, impressionante, tem para os filhos. Falou da relação filhos com os pais, agora fala dos pais para com os filhos. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Volta e meia, a gente já fez isso 2 vezes aqui na igreja, tem um curso sobre criação de filhos. De 2, eu falo logo, criação de filhos, na faixa etária de 2 a, desde cedo, mas até no máximo 12 anos. Pais que têm filhos até nessa faixa etária, aproveitam bem o estudo. São 5 aulas, 5 sábados, só sobre criação de filhos. E eu falo basicamente sobre essa faixa etária até 12 anos, sabe por quê? Porque quando passa para 13 anos, 14 anos, bem provavelmente você já não tem muita influência sobre a vida do seu filho. Você só vai ganhar o que você já fez até essa idade. Depois disso, dificilmente você alcança o coração do seu filho. Aqui, então, pai e mãe, a exortação e obrigação que nós temos é não provocar os nossos filhos a ira, mas criar os filhos na disciplina do Senhor, na admoestação do Senhor, e não na nossa. Não a gente fazendo aquilo que a gente quer, mas também não deixando de fazer aquilo que Deus exige que eu faça na criação dos filhos. Não quero gastar muito tempo aqui, porque senão a gente entra nesse assunto e não é o foco de hoje. A gente está falando de relacionamentos ainda. Relacionamento pais e filhos. Eu preciso ter um relacionamento com minhas filhas de pai para filho.
e não de amigão, como alguns pais, enganados pela sociedade, querem fazer. Tratar os filhos como um amigo. Não, Deus nos chamou a sermos pais. Pais, muitas vezes, obviamente, vai fazer aquilo que os filhos não querem, vai desagradar os filhos. Por quê? Porque é necessário para os filhos. Da mesma maneira que nós precisamos e precisávamos ser corrigidos e fomos corrigidos. Se fomos corrigidos, aproveitamos. Se não fomos corrigidos, a gente está batendo cabeça até hoje. Agora ele saiu, ainda no mesmo texto, mas saiu dessa esfera de família e passa um pouco mais adiante. Está falando agora de trabalhadores e patrão, e patrões. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Você é empregado? Até público, hein? Até público. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Obedecer é cumprir com a sua tarefa, não negligenciar. Com temor e tremor. Temor de fazer exatamente o que precisa ser feito, porque Deus está sobre o seu patrão. Tremor porque é necessário de que eu faça o melhor. Na sinceridade do vosso coração, como se eu estivesse fazendo para Jesus. O seu patrão não parece com Jesus, a sua patroa não parece com Jesus, e às vezes parece muito contrário. Mas é a maneira com que eu tenho que fazer e trabalhar. Aqui também, na sequência da passagem, você pode ver depois, ele faz uma promessa, dizendo que as pessoas que trabalham adequadamente, gente, é uma promessa para a gente. Trabalham adequadamente, trabalham para o nosso patrão, nosso Senhor segundo a carne. Se a gente trabalha adequadamente, a gente vai receber também, não só do patrão, mas do Senhor. Então Deus reserva um pagamento em alguma época da vida, em algum momento da nossa história, um pagamento extra, por eu ter sido um empregado justo, ético, correto, e não um empregado embusteiro, enganador, um aproveitador. 9, e vós senhores, agora o foco, lembra? Era empregado, agora é o patrão. E vós senhores, de igual modo, procedei para com eles. De igual modo como? Entendendo de que as pessoas certamente vão prestar contas a alguém. O patrão, porque é patrão, pode achar que a vida é minha, a empresa é minha, o negócio é meu. Vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Nessa esfera de relacionamento, ele lembra ao patrão, ao chefe, ao dono. E temos aqui algumas pessoas que têm negócio. É a você, obviamente, que esse texto está se dirigindo. O Senhor, que é do seu empregado, o dono dele, é o mesmo seu dono. E para Deus, você não está acima do que o empregado. Você é da mesma linhagem, está no mesmo nível e vai ter que prestar contas do mesmo jeito. Ok. Provérbios 13 também diz, agora a gente já outros relacionamentos. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Outro tipo de relacionamento agora, o de companheirismo, as amizades que a gente tem, o que a gente estabelece na vida. Toda a amizade que nós temos, a gente deixa coisas e leva coisas. Todo relacionamento que eu estabeleço, principalmente amizades mais demoradas e consistentes, eu aprendo e ensino. Eu pego, mas também deixo. Mas é interessante, Provérbios 13, 20 fala do perigo e do benefício da amizade.
O benefício da amizade é que quando eu ando com o sábio, eu também serei sábio. Eu aprendo sabedoria. Mas, se eu sou companheiro, a palavra companheiro aqui tem a ver aquele que se alimenta das mesmas coisas. Interessante. Companheiro é aquela ideia, não é só alimentar de comida, mas alimentar das mesmas músicas, dos mesmos filmes, gosta das mesmas coisas, que de alguma maneira tem uma aproximação, gosta dos mesmos ambientes, tem as mesmas preferências, seja de leitura ou de qualquer outra coisa. Aí fala, se tornará mal. Literalmente, o texto no hebraico está dizendo, será transformado em mal, mesmo que não queira. Mesmo que não queira. Então, quando os nossos pais falavam para a gente não andar com bandidinho na rua, porque os nossos pais, por experiência, já sabiam. E a Bíblia está confirmando isso aqui. Não está falando que eu não tenho que ter relacionamentos, mas está falando que aquele que anda, não é só aquele que quer influenciar, ser sábio, ajudando quem precisa de alguma maneira do que eu já tenho de sabedoria. Não está falando desse tipo de relacionamento. Está falando daquele que somos iguais e a gente caminha na mesma direção, se alimenta das mesmas coisas. Se esse camarada que a gente está andando é mau, é insensato, é estúpido, eu também vou colher essas consequências. A palavra mal aqui está ligado à destruição. Não é só mal de maldade, é destruição da vida. É virar aquilo que você não gostaria de virar depois. E talvez você nem vai perceber que está virando. Vai gostar de determinadas coisas que não deveria gostar. Hoje talvez você se assuste. Nunca que eu vou fazer isso. Mas lá na frente, vai estar fazendo também. Mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Prejuízo de quem aprende com aquele que é insensato. Que prefere o insensato. Que gosta da companhia do insensato. Todo mundo, não é só criança, não é só adolescente, o adulto também. Companheiro, aquele que se alimenta das mesmas coisas idiotas do insensato. Vai se tornar mal. E Provérbios 12, 26 diz, o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. É paralelo a essa mesma passagem, a mesma citação, mesmo provérbio. Porque aqui ele está falando que o companheiro do insensato ele vai se tornar mal. Aqui está falando, olha só, que o justo ele vai servir de guia, vai colaborar, vai servir de referência para o companheiro. Mas o caminho dos perversos os faz errar. Enquanto um tem um guia, pode ser um guia para levar para o bom, esse aqui, o caminho dos perversos, faz os perversos errarem. Mas o perverso, o coração mau, ele não calcula que está errado, não imagina que está errado. Então aqui diz claramente a respeito da nossa necessidade de ver com quem de fato nós estamos andando. E vou dizer uma coisa, antecipar um assunto aqui, talvez eu fale mais adiante. Esse negócio de nós andarmos com os nossos iguais, isso é coisa da psicologia, não é da Bíblia. Os adolescentes têm que andar com adolescentes, os jovens têm que andar com jovens, os idosos têm que andar com idosos. Não existe isso da Bíblia. A Bíblia só fala uma coisa bem objetiva. Quem anda com o sábio e quem anda com o estúpido e insensato, é isso que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia fala. Eu duvido, no mundo de hoje, num ajuntamento de adolescentes, se tem muita sabedoria para a gente aprender. Tem? Não tem? Não tem. E basta a gente
enxergar um pouco além, ver um pouco melhor a sociedade. Ainda mais, a gente tem mais algumas coisas para a gente apreciar. Provérbios 27:14 diz: o que bendiz ao seu vizinho alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz. Deixa eu explicar isso aqui. A gente está saindo desse outro relacionamento, companheirismo, coleguismo, aquela coisa toda, e agora tem uma situação de vizinhança. Olha o que o autor de Provérbios diz: o que bendiz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz. É o cristão, o crente chato. Testemunho de Jeová não é crente. Testemunho de Jeová não é cristão. É de seita falsa. Mas como as pessoas não sabem, eles julgam que todo testemunho de Jeová está na mesma panela de cristão. Eles são praticamente anticristão, testemunho de Jeová. Mas você já deve ter sido surpreso de domingo de manhã ou em aquela inconveniência miserável, aquela chatice, o cara vendendo aquela revistinha de torre de vigia, sentinela para você. Você ainda com remela no olho. Você ainda com bafo de onça. E está lá o camarada te incomodando. Aqui é outra situação, parecida. É aquela pessoa que vai dizer, talvez uma coisa boa. Olha, bem dizer o seu vizinho em alta voz, logo de manhã. A pessoa não vai gostar. Ela vai tratar isso como uma maldição. Que vizinho chato. Não, mas não tem aqueles pregadores na rodoviária com aquele megafone no ouvido dos outros falando: Jesus vai voltar. Aquele negócio todo. Claro que Jesus vai voltar. A gente já sabe disso. Às vezes está falando até verdade, mas o cara é inconveniente, é chato. Aquele que quer pregar para você, conheceu, mal conheceu, ou é o colega de trabalho. Aquele que é insuportável. Ele vai pregar para quem não quer, vai cantar ou colocar no ambiente do trabalho música do tipo Sabor de Mel, para todo mundo ouvir, e ainda depois vai falar que está evangelizando. É o inconveniente, na escola, no trabalho, na vizinhança, como diz aqui, para colegas e conhecidos. Está falando sobre relacionamentos. Com tudo isso agora, quero apresentar para vocês, talvez aquilo que a gente possa cuidar, alguns conselhos para administrar bem os nossos relacionamentos. Primeiro, aprenda a olhar intencionalmente para o interesse de Deus sobre o relacionamento com cada pessoa, sobre o seu relacionamento com cada pessoa. Gente, nesse período agora desses conselhos, eu queria que você se concentrasse firmemente na aplicação. Se for necessário, você escreva: preciso fazer isso, para você não esquecer. Para que hoje não seja mais um dia de igreja, mais um dia religioso na nossa vida. Aprenda a olhar intencionalmente, você com o radar ligado, tentar entender por que Deus me fez nascer na família que eu nasci. Por que eu tenho o vizinho que tenho? Estou trabalhando naquele ambiente de trabalho. Segundo, cuide e proteja aqueles que Deus colocou e ainda vai colocar na sua vida. Muitas vezes a gente pensa que só tem responsabilidade com o filho. Não, mas você tem responsabilidade com o seu marido, com sua esposa também. Isso mesmo. Cuidado geral. Preciso, claro, proteger, preciso cuidar. O que é melhor para os meus filhos? O que é melhor para minha esposa? O que é melhor para o meu marido? O que é melhor para os meus pais? Será que vendo os meus pais fazer uma besteira, eu vou ficar dizendo: eles sabem o que fazem?
ou eu vou tentar intervir. Cuide e proteja aqueles que Deus colocou e colocará na sua vida. Se você acha que você é só objeto de cuidado dos outros, você não cresce. Nós só crescemos quando assumimos responsabilidades. Deus nos tem dado responsabilidades. Não é só do irmão mais velho para com o irmão mais novo, mas do irmão mais novo com o irmão mais velho. Dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. E também no ambiente de trabalho. E também na vizinhança. Um dia desse, a nossa vizinha nos chamou a atenção lá em casa, falando que ela percebeu que tinha uma pessoa que aparentemente era bandido e estava forçando o portão lá de casa. Eu fiquei muito grato a ela, porque eu percebi que, de algum modo, ela estava cuidando da gente. E mais ainda me sinto responsável agora por ela, pela casa e pela vizinhança. Melhoramos o nosso relacionamento. Em todas as esferas, cuide e proteja aqueles que Deus colocou e colocará em sua vida. Terceiro, não seja uma pessoa difícil de conviver. Quero parar um pouco aqui. Para o seu próprio bem, meu querido e minha querida, não seja uma pessoa difícil de conviver. Você não é o sol. As pessoas não são os seus subalternos. Você não é o centro. Tem gente até que nem quer ser solitária, como o texto diz. Mas pela atitude dela, ela espanta as pessoas. Elas chotam as pessoas para longe dela. Nada, meu querido, é razão para você virar um porco-espinho de relacionamento. Nada. Nem fome. Já viu que gente que quando está fome fica mal-humorada? É bicho que é assim. É verdade. É pelo instinto. Pelo instinto. Ah, mas tem gente que é assim. Não devia. É o gênio. Só sou da lâmpada. Então, faz qualquer coisa. Nem fome, nem doença, nem cansaço, nem sono, nem chefe, nem serviço, nem TPM, nem personalidade justifica a gente ser uma pessoa difícil de convivência. Mas a minha mãe sempre me diz que eu sou uma pessoa maravilhosa. Sua mãe não conta. E às vezes ela só diz que você é maravilhosa com medo de você. E olha, talvez a parte mais difícil disso aqui é a gente saber se a gente é difícil de conviver, sabia? Porque tem pessoa que é difícil de conviver e não sabe. Todo mundo sabe, menos ela. O que é ser difícil de conviver? Atitudes ou comportamentos que empurram as pessoas para longe da gente. É fácil conviver com uma pessoa fedorenta? Fala, é fácil? Não é. É fácil conviver com uma pessoa que tem mau hálito? Conversar de pertinho com uma pessoa que tem mau hálito? Só se tiver uma máscara. É fácil você suportar uma pessoa que parece que está com a dipirona na boca o tempo todo? Com um mentiroso, com um agressivo, com um arrogante, com uma pessoa que fala pelos cotovelos? Inconveniência. Ou aquela pessoa que é juíza nossa, já viu? Tem gente que o tempo todo fica... Uns que corrigem a gente o tempo todo, por tudo. Árbitro da nossa vida. Não é só o português que corrige, não. Não é, a pessoa não se coloca como professor de português, é professor de tudo. Inconveniências. Existem testes na internet
para a gente saber se a gente é chato. Mas eu estava vendo alguns testes, não é muito, não justifica muito, não é tão legal, não. Porque é da perspectiva de quem está fazendo o teste. Por exemplo, a pessoa está fazendo o teste lá e está falando assim, você come hambúrguer, sanduíche com garfo e faca? Ué, o que isso tem a ver? Quer dizer, que o chato talvez fique comendo, é muito cheio de onda, frescurite. Mas tem um teste que eu acho que você pode fazer. O melhor teste para mim é, avalie você. O quanto você se importa em ser agradável com as pessoas, mesmo quando você é desagradado. O desagradado é se anulando ou mortificando a carne. O quanto você se importa de verdade em ser agradável com uma pessoa, mesmo você sendo contrariado. Porque tem gente que fala assim, eu sempre dou a vez, desde que eu não seja o próximo. Se eu não estiver estressado, ou cansado, ou com fome, ou com sono, eu sorrio para as pessoas. Eu não sou agressivo quando não me dão motivos. Eu aceito a vontade e a opinião das pessoas, desde que essas opiniões e vontades sejam parecidas com as minhas. Eu sei que há muitas pessoas que são mais inteligentes do que eu. São mais capazes e inteligentes do que eu. Por exemplo, Salomão, Jesus Cristo. Esse teste você pode fazer. O quanto você se importa em ser agradável com a pessoa, mesmo quando você é contrariado. Porque tem gente que, se for contrariada, não liga se é pai, mãe, tio, irmão, vizinho, amigo, conhecido, desconhecido, presidente. Ela vai prevalecer, vai botar na frente a vontade dela. Então, se você não consegue ser agradável quando você é contrariado, teste claro para você saber se você é difícil de conviver. Quarto, seja mais tolerante, mais gentil, menos crítico e menos preconceituoso. Seja mais tolerante, olhe para as pessoas da maneira que Deus olha para você, porque Deus é tolerante com você. Ou não? E muito, certamente. Mais gentil, olhe para a necessidade das pessoas. Seja menos crítico e menos preconceituoso. Seja menos chato. Quinto, não procure e nem queira dominar as pessoas, porque você não é Deus. Tem gente que se aproveita e quer montar nas pessoas, mas que o objetivo dela é dominar as pessoas. Você não é Deus, querido. Num relacionamento bem administrado, a gente não procura, nem deseja dominar ninguém. Sexto, não minta, pois a mentira destrói qualquer relacionamento. Paulo fala isso, inclusive, para o ambiente familiar. Não mintais uns aos outros, porque vocês são membros do mesmo corpo. Membros um do outro. Nos relacionamentos, a mentira destrói o relacionamento. Família, essa família parental, essa família consanguínea, nuclear. Se há mentira, não vai muito longe a família, vai ser destruída a família. A mentira destrói. Se tem um pecado que não pode ser tolerado, suportado, nenhum outro, mas esse é um dos mais graves dentro de casa. Mentira. Não pode haver aceitação da mentira. A mentira sendo flagrada, escutem todos, ela deve ser
disciplinada de forma severa, porque a mentira destrói tudo. Sétimo, respeite as pessoas de outras faixas etárias e de outras condições financeiras. Gente, esses conselhos todos estão baseados naqueles versículos que a gente viu. Respeite as pessoas de outras faixas etárias. Tem gente que trata criança como se fosse um objeto de segunda classe. Às vezes os próprios pais tratam os filhos sem respeito. Não olha para a dignidade humana. Sempre olha assim. Depois, quando os papéis vão se inverter, quando se inverterem, os pais ficam chorando. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado com os meus filhos? O que você fez de errado? Tratou seus filhos da maneira que ele está tratando agora você. Oitavo, priorize a família nuclear e a família espiritual. Por quê? Família nuclear, família lá de casa. E a espiritual é a que a gente muitas vezes chama de igreja. Elas são a que geralmente têm a obrigação de nos levar para o bem. Veja só, elas se sentem obrigadas. Meus pais, meus irmãos, geralmente é assim. Os irmãos da igreja, a liderança da igreja se sente. E a Bíblia fala isso mesmo. Os líderes principalmente já sabem, têm conhecimentos de que vão prestar contas diante de Deus da sua vida. É assim. Então, priorize. Priorize o lar. Eu acho incrível como que tem gente que não prioriza o lar. A sociedade não está tão atrapalhada. Eu sei que tem gente tem cara que faz assim, antes de eu chegar em casa eu preciso tomar uma, para poder aguentar a figura lá em casa. Mas tem gente que chega em casa, a família toda pensa, ai, que vontade de tomar uma. Porque eu quero sumir, quero desaparecer, quero ficar anestesiado. É assim. Eu fico indignado, até assustado. 7 da manhã, qualquer dia da semana. Às vezes eu estou saindo para natação, 15 para as 7. O boteco aqui aberto e já cheio de adoradores ali. Devotos. Para mim, já falei aqui na igreja e repito, para mim, igreja de Satanás, ela tem um nome no Brasil. Boteco. Só vende cachaça e tem uma mesa de sinuca. Antes das 7 da manhã, tem gente. É incrível, como pode? Não tem família esse pessoal? Aí quando você pergunta para uma pessoa que já está mendigo na rua, cadê sua família? Aí ele fala, sabe o quê? Minha família me abandonou. Só que isso não me engana mais. Eu falo diretamente. A tua família te abandonou? É bem provável que a bebida que você preferiu fez com que você abandonasse a sua família. Você preferiu foi a bebida ou a droga e foi largando a família. Agora a família não te suporta mais, meu querido. Quem que vai aguentar você o tempo todo dentro de casa com cachaça? Às vezes muitos cristãos suportam, aguentam isso. Mas muita gente não aguenta, não quer saber. A igreja nos ajuda em termos de referência de maturidade e espiritualidade. Aquele que anda com o sábio será sábio. De novo, repito aqui. Nós precisamos desse ambiente sempre. Dos grupos pequenos. Preciso me relacionar com as pessoas que querem o meu bem e que eu posso ajudar. Preciso também, obviamente, levar o evangelho para outras pessoas que precisam também de ter esse mesmo conhecimento. 9, busque mais de Deus nos relacionamentos do que um do outro nesses relacionamentos. Quais são os relacionamentos que você tem e que você vai ter? Pense,
Busque mais de Deus, ao invés de buscar mais do diabo. Tem gente que se reúne para poder desgraçar a vida dos outros, não é? Não é verdade? É. Então precisamos buscar mais de Deus. Como que eu posso abençoar e ser abençoado? Quais as qualidades o fulano tem admiráveis que eu posso aprender? Qualidades, virtudes cristãs que eu ainda preciso. Olha só, aquele que anda com sábio será sábio. Mas às vezes a gente tem um relacionamento que a gente vai degringolando. A gente faz um pacto do mal. Procure mais de Deus. Dentro de casa também. Muitas vezes a gente só lembra do que é ruim. Da esposa, do marido, dos filhos. Faça um exercício. Aliste 4 qualidades da sua esposa, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu irmão, ou da sua irmã. 4 qualidades. Aí você vai demorar um dia para listar as 4. Não é que ela não tenha, é que você não percebe. Você não faz questão de ver. Mas aponta 4, 5, 10, 20 defeitos. Em 10 minutos você termina. Porque nós somos assim. Desgraçadamente somos assim. Ao invés de procurar Deus na vida das pessoas, a gente fica procurando o capiroto. Busque mais de Deus nos relacionamentos. Muitas vezes você quer mais do outro mesmo, da pessoa, da personalidade dela. 10º, não idealize as pessoas. A pessoa ideal não existe. É lógico, né? Que coisa mais interessante. Ideal é de ideia. Ideia. A pessoa ideal não existe. Eu estou falando, sabe o quê? Estou falando de algo, estou falando uma redundância. A pessoa ideal não existe. Claro que não existe, porque ela é da ideia. Somente Deus pode dar satisfação, segurança e significados. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você e eu queremos idealizar uma pessoa. Por um lado, alguns não querem idealizar ninguém. Não estou falando que está errado. Mas ela é tão crítica que só ela é perfeita. Se Jesus chega na frente dela, ela vai pôr defeito em Jesus. Mas também tem aquelas que se devotam a uma outra pessoa. É o namoradinho. Não ouse casar com aquela pessoa ideal. Porque logo você vai cair do cavalo e perceber que a pessoa não é ideal. Nenhum relacionamento pode carregar nenhuma conotação idólatra. Então você se relaciona com alguém, saiba, ela é pecadora também e precisa da ajuda sua, da misericórdia, da graça de Jesus sobre ela. E você pode ser um agente de Deus para isso. Seja namorado, como falei, o namoradinho, a pessoa que você quer namorar. Seja filho. Tem mãe, tem pai, geralmente mãe. Idealiza o filho. Esse menino no Goiás falava, esse menino é ladino, é esperta. Mas é uma praga. É uma pessoa que ninguém suporta. Muitas vezes por culpa dos pais. Se a professora manda um recadinho dizendo que o menino está aprontando, ela já fica com raiva da professora. Não quer nem saber. E a maioria, mãe geralmente, alimenta uma idealização. Principalmente de filho homem. Não tem filho mulher, né? Filho, tá bom. Não idealize as pessoas. É isso que eu estou querendo dizer. Nem amigo, nem filho, nem namorado. Saiba que são pecadores que Deus quer que você ajude. Ajude essa pessoa a que ela também tenha um contato com o Senhor. Por último, acredite no que o Evangelho pode realizar na vida das pessoas, inclusive na sua própria vida. Com isso eu quero terminar. Deus quer melhorar os nossos relacionamentos. Deus quer que você aproveite bem dos seus relacionamentos. Crie novos relacionamentos, inclusive.
Acredite no que o Evangelho pode realizar, de fato, na vida das pessoas e na sua vida. Somente com um relacionamento genuíno com Deus é que a gente pode ter bons relacionamentos, genuínos e bem proveitosos com as pessoas. Considera isso agora. Alguns relacionamentos certamente são mais profundos que outros. Com isso aqui não estou falando que a gente não tem que se relacionar com pessoas que não são certinhas. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que muitas pessoas precisam de você. Precisam do anúncio do Evangelho através de você. E você tem que ir atrás dessas pessoas. Estou querendo dizer que a gente não deve, obviamente, isso já falei, não deve endeusar ninguém e muito menos se deixar levar pelo erro, me alimentando do que aquela pessoa que não conhece Jesus também se alimenta. Queria orar com você agora e pedir que o Senhor nos abençoe. Hoje a gente está concluindo a nossa série sobre administração da vida, mordomia da vida, e terminamos com relacionamentos. Queria que você considerasse que nós como Igreja Aliança, temos interesse de que você faça parte da nossa comunidade espiritual. Como irmão, como aquele que pode receber, mas também pode ensinar, pode dar, pode contribuir. E nós juntos podemos, de alguma maneira, crescer. Podemos crescer em direção ao caráter de Jesus, cumprindo a grande comissão. Claro que você em casa já sabe das suas responsabilidades também. Vamos orar. Pai eterno, nos ajude naquilo que precisamos, em todas as coisas que entendemos agora, principalmente no que diz respeito às nossas responsabilidades com os relacionamentos que o Senhor tem nos permitido ter. Continua, por favor, nos abençoando e nos dando mais conhecimento da Tua vontade, nos faça compreender qual é de fato o nosso papel. Nos ajuda, por favor, Senhor. Nos ajuda com mais do Senhor, do Teu Espírito sobre cada um de nós. Cada um aqui certamente tem as suas necessidades, tem as suas dificuldades, cada um tem as suas particularidades, porque somos pessoa e cada pessoa é diferente, cada pessoa é uma pessoa. Eu sei claramente de que o Senhor nos trata na particularidade, na intimidade. Nos ajuda a nos aproximarmos mais ainda do Senhor, para que a gente tenha bons relacionamentos, crie bons relacionamentos, para que possamos ajudar as pessoas e certamente receber a ajuda delas também. Por favor, Pai, nos abençoe. Seja dentro de casa, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, seja no trabalho. Nos ajude a ser pessoas melhores que contribuem para a sociedade. Pai, nos ajude. Sabemos de que sem o Senhor nada podemos fazer. Obrigado pela Tua palavra, pela mensagem que o Senhor tem nos falado. E temos ouvido a voz do Senhor, Pai. Nos faça ativos para abrir a porta da nossa vida para o Senhor, de fato, entrar na nossa vida, na nossa casa e ter um relacionamento conosco. Nos ajuda para que, dessa maneira, temos maturidade suficiente para ter bons relacionamentos com outras pessoas. No nome de Jesus oramos. Amém.